Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Aires de Antônio Domingos Menezes. No dia de hoje temos como o exame de História da Escola Superior de Jornalismo. É um exame que servirá de preparação para o exame de admissão da Universidade de Rovuma, Universidade de Pungo, Universidade Pedagógica, assim como a Universidade de Pungo, que irá decorrer amanhã, que é quinta-feira, dia 15 de 2026. Antes de começar a ver, peço para deixar o seu like, partilhar, se inscrever no canal para não perder as novidades. É um exame de história, é sabido que história é uma disciplina que as pessoas acham que é difícil, mas também é difícil sim. Então vamos para a resolução. Iremos resolver apenas uma parte e a outra também iremos resolver. A primeira questão diz assim: o estado do Zimbábue ocupava uma extensão territorial que se estendia desde... Aqui saber acerca do estado do Zimbábue. Sabemos que no tempo passado existiu o estado de Zimbábue, o estado do Zimbábue, o estado do Mutapa, o estado de Marave, o estado dos... entre outros estados. Mas o estado de Zimbábue é previsto que ele tenha sido fundado em 1250, e na qual quero saber de onde se estendia o estado do Zimbábue. O estado do Zimbábue se estendia do rio Zambezi ao rio Limpopo. Nós sabemos que o Limpopo se encontra na província de Gaza e o Zambezi também se encontra talvez em Tete. Então isso significa que se abrange em duas regiões. Estamos falando de regiões centro e sul do Moçambique. Então a linha correta é a linha A. 2. A sociedade Shona estava dividida em dois níveis socioeconômicos. Dois níveis socioeconômicos distintos. Distinto pode ser diferente. Na qual quero saber a resposta correta. E indo para a resposta correta, vamos falar da linha de aristocracia dominante e os estados vassalos. 3. A fundação das fetorias pelos portugueses tinha como o objetivo principal. Significa que os portugueses, quando vieram para Moçambique, eles fundaram fetorias. Feitoria, vamos falar disso. Na feitoria de Sofala, feitoria de Quirimba, feitoria de Sena, que abrange Manica e Sofala. Então, na qual eles fundaram essa feitoria para poder fazer o controle do ouro do escravo. Então, a linha correta é aquela linha que é a linha A, controlar as rotas de escoamento de ouro do interior e o tráfico de escravos. Número 4. Sobre o impacto imperialista, Moçambique dividiu-se em áreas de quase especialização econômica regional. Assim, estamos falando que Moçambique se dividiu em áreas. Número 4, a linha correta, sem dúvida, a linha B, o centro entre o Save e o Zambezi, o Judio, sim, com zona de pequena produção camponesa de mercadoria de fixação precoce de indígena, Pungo e parte de Chimoio, de Alto Chimoio, substituto de comércio transitório com a redução sul. Ok, passando para o número 5. Não vamos dar muitos detalhes, mas vamos ao número 5. No processo de ocupação da vasta região da Bacia do Congo, na África Central, estiveram respectivamente ao serviço do rei Leopoldo II, o segundo dos belga, ao serviço do governo, Aqui eles querem saber quais desses embaixo estiveram ao serviço do rei Leopoldo II. A resposta é sem dúvida a linha A, que é um nome muito inglês, então vou deixar para vós. Esse é um dos grandes exploradores que veio mais para a África Central, poder fazer suas investigações, seus estudos. Então, passando para 6. Entre as principais causas das resistências africanas contra a dominação colonial, destaca-se que aqui nós como africanos fomos colonizados, então nós resistimos de várias formas, mas as causas que levaram eles a se defender foram: então, número 6, que a linha B estava a defender a sua soberania e da posse do comércio. Número 7, a 7 de setembro de 1974, foi recentemente assinado em Lusaka o acordo de cessar-fogo. Concordo, o acordo de cessar-fogo que colocava o fim à dominação colonial em Moçambique, e no mesmo ano tomou posse o governo de transcrição dirigido pela Frelimo. Sim,
estamos a falar do número 7. A gente quer saber a linha curta, estamos a falar de 25 de setembro. Uma das modalidades de aquisição de terras que deram origem ao sistema de prazo. Sabemos que foram instalados prazo em Moçambique, sim, no Vale do Zambeze, sei lá. Mas, como eles foram instalados? Os prazos eram prisioneiros das colônias portuguesas, mas foram enviados pelos seus donos para poder ficar nessas terras de Moçambique, em que eles viviam e se casavam com os chefes, então, com as filhas dos chefes. Na qual, a linha curta número 8 é a linha C, para falar de terras doadas pelos chefes africanos aos portugueses. Número 9. A Conferência Internacional de Berlim, com o fim de procurar definir as condições do futuro domínio europeu em África e organizar a colonização da bacia do Congo, foi realizada. Para saber que essa pergunta nunca falta no exame de admissão de qualquer que seja a universidade. Então, a Conferência de Berlim, uma conferência que foi organizada, cujo objetivo era dividir a África entre eles, os colonizadores. Então, a linha 40, sem dúvida, do número 9 é a linha B, a 15 de novembro de 1884 a 26 de fevereiro de 1885. 10. O imperador etíope Menelik II resistiu à tentativa de ocupação dos italianos. Se concordo, nessa guerra eles ganharam. Numa guerra violenta em que esse reino era o reino dos escravos, sei lá, então, e prolongando, os etíopes venceram os italianos em 1896. A Itália foi forçada a reconhecer a independência da Etiópia no Tratado de... Se não ver, o Tratado de Versalhes não faz parte do Tratado de Versalhes, é aquele tratado que foi assinado com a Alemanha e naquele tempo da Primeira Guerra Mundial. Então, esse não faz parte. Então, o nosso número 10, a linha correta é a linha D, um nome estranho. Número 11. A mão de obra, principalmente do sul, era destinada numa primeira fase para as plantações de cana-de-açúcar do Natal. Depois, o Estado colonial português racionalizou e esses circuitos migratórios através de vários acordos com esse nome mais conhecido por Wenela, o primeiro dos quais datou de estamos falando, quem sabe que data que aconteceu o primeiro, que é o número 11, estamos falando de 1901, e foi a primeira vez, e outro foi em 1990, e foi em 1929, ou seja, o primeiro é 1901. 12. Na Companhia de Moçambique, cerca de 40% do seu capital inicial era de proveniência, sim. Número 12, que é de proveniência. Ainda quer saber, era de proveniência para o que? Estamos falando de português, sendo o resto principal francês? Talvez, mas a linha correta é sem dúvida a linha B, inglesa, sendo o resto principalmente a falar de Moçambique, então não pode ser, então a linha correta é sem dúvida a linha B, pois Portugal era, sim, uma colônia, sabe, colonizar Moçambique, mas Portugal era um país muito pobre, em que ele, no seu tempo, só tinha indústria de azeite e algumas indústrias, umas indústrias pequenas, então não pode ser Portugal, pois Portugal mandou lugar o território moçambicano para os ingleses. Então, passando para 13, as organizações associativas mais importantes de Moçambique aparecem nos últimos anos da monarquia portuguesa. Foram os assimilados e mulatos os precursores do associativismo que em 1908 fundaram o... Em 1908 foi fundado o que? Sabemos que aconteceram várias associações que foram fundadas, mas em 1908 foi fundado o que? O Grêmio Africano de Lourenço Marques. Isso aconteceu em Maputo, que antigamente o nome era chamado de Lourenço Marques. Número 14. O recrutamento de força de trabalho para a África do Sul, a norte do
paralelo 22 foi proibido a partir de... Também que não foi proibido esse código de recrutamento para homens para a África do Sul. Estamos falando que é 1913 que aconteceu essa proibição aqui. Não poderia mais ser proibido, não poderia mais ir pessoas para a África do Sul. Se não deixou o seu like, peço para deixar, partilhar, comentar e... Entenda, a história não tem muita ciência, apenas é só ler a questão e tentar viajar no tempo sem estar lá. Número 15. Apesar de os métodos de governação das regiões em África terem variado, todas as potências colônias tinham o mesmo objetivo. Sim, tinha o mesmo objetivo, sim, concordo. Então dá para ver que o objetivo era enriquecer a custa das colônias, sem mais nada, evangelizar os povos africanos. Mentira, participar no desenvolvimento da África, pior que isso. Então a linha correta é a linha A. Apesar de os métodos de governação das regiões em África terem variado, todas as potências coloniais tinham o mesmo objetivo. Então a linha correta é a linha A, que é enriquecer. 16. Ao longo da costa do chifre da África a Madagascar desenvolveu-se uma civilização afro-muçulmana, original à civilização. Saber que desenvolveu mais aqui civilização. Então é um número, sem dúvida, é um número 16, que é saber civilização. E a linha correta número 16 é a linha A. Estamos falando de Swahili. Temos egípcio, não faz parte, temos Banto aqui em Moçambique também há muita história acerca de Banto, então a linha correta é Swahili. 17. O último rei do Império de Gaza foi... Saber acerca do último rei de Gaza que foi... Estamos falando de Ngungu Nyani Changamire Dombo. Dombo foi também aquele que ajudou os Mwene Mutapa a conseguir a sua terra, depois daqueles ter vendido a sua terra através de poder. Da linha correta, linha C. Com o fim da monarquia e a implementação da República em Portugal, assiste-se em Moçambique ao surgimento de jornais. Surge em 1908 uma publicação editada em português e em Ronga com o nome de saber que tipo, que surgiu em que nome. Então o número 18 é sem dúvida a linha C ou a... não, sem dúvida a linha C. Não, esse número estou com uma dúvida, então não posso responder esse número, mas eu estou com C e B. 19. Na administração direta predominava a imposição de leis importadas geralmente da metrópole. A metrópole é aquela base geral onde que tem o órgão máximo das colônias, onde que eles mandam. Então, e autoturismo. O autoturismo implicava a... Sendo de muitas alternativas, então eu apenas irei dar a resposta correta do número 19, que é a linha C, assimilação pelo africano da cultura europeia, caso o conceito da cristianização e da monogamia rejeitado dos seus costumes tradicionais, tá bom? 20. O ato colonial publicado em junho de 1930 acentuava a centralização e a integração administrativa das colônias à metrópole. O documento preconizou a fala de número 20, a linha correta é a linha B. As colônias deveriam ser dependentes uma das outras. Isso é verdade. 21. Estamos para a parte final da primeira parte. 21. No período da dominação colonial em África surgiram novas igrejas, sim, protestantes e separatistas, grupo etiópico e o grupo zionista. E afinal esse nome de zionista surgiram há muito tempo. Opa, como eras da Bruenzame, então para resolver a sangue fio, então vejo que o nome de zionista que anda falado do mundo aqui na minha região surgiu há muito tempo. Zion City, muitas cenas. Contribuiu para o surgimento dessas igrejas, tá bom? Quer saber quando vem o surgimento dessa igreja? Número 21. Para mim, poderão ficar mais as traduções da Bíblia em várias línguas africanas, bem como a leitura, a interpretação das mais com a linha D. Alguém tiver dúvidas, só deixar nos comentários. Estamos a resolver o exame a sangue frio, mas com muita rapidez para não dar sono.
22. Além da África do Sul, a mão de obra moçambicana era exportada para temos Brasil e Rodésia do Norte. Não, Brasil não faz parte. Temos Rodésia do Sul e Brasil também não faz parte. Também São Tomé não faz parte. Então a linha agora está a linha B, Rodésia do Sul e São Tomé. Concordo. Rodésia do Sul, São Tomé, sim. Porque normalmente tinha Rodésia do Norte e Rodésia do Sul. Estamos falando da atual Zâmbia e Zimbábue, sei lá. 23. Uma das decisões importantes estabelecidas na Conferência Internacional de Berlim foi vamos ver para a linha C, depois por consagrava-se o princípio de ocupação efetiva dos territórios como regra do reconhecimento da soberania das potências europeias, liberdade de comércio e de navegação na bacia dos rios Congo, Nilo e dos seus afluentes. Então fico mais com a linha A. 24, e a nossa penúltima questão da primeira parte do D2, os nacionalismos das colônias portuguesas Américo Cabral, juntamente com Mário de Andrade, Vitorino Cruz e Marcelino dos Santos, que também é mais famoso pelas suas obras literárias, participaram na segunda conferência Pan-Africanismo realizada em Turno, Tunísia, quer saber que ano que participaram dessa conferência? Estamos falando do número 24. Temos aqui várias estimativas, mas a mais correta é falar de janeiro de 1960. Isso estudei na filosofia como na história. 25. Todos os habitantes de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau são dos países que falam português, independentemente dos seus próprios desejos, foram levados a categorias de cidadãos portugueses. O Estatuto de Assimilado terminou no dia, sabe que daí terminou o Estatuto de Assimilado, que estamos a falar da linha a 1 de agosto de 1951. De seguir, família, para todos aqueles que têm um exame no dia de amanhã, desejo uma boa sorte, mas acima de tudo, coloque Deus em primeiro lugar e estudem, mas não muito a sério, pois será um teste muito escolha, muito difícil, mas se concentra. Aires de Antônio agradece e boa preparação e boa sorte a todos. Espero que sejamos colegas a partir do dia 16 de fevereiro, quando iniciar as aulas. Estarei disponível para qualquer tipo de bate-papo. Decidir, animamos a todos.